A Lei 11.350, ou como foi batizada a Lei Ruth Brilhante, é simplesmente o conteúdo mais importante para a prova de agente comunitário de saúde e também para agente de combate a endemias. Essa lei pode até parecer bem difícil, afinal é uma lei bem grande e estudar lei não é muito tranquilo de se estudar sozinho, mas na verdade ela é bem tranquila e fácil, isso se você estudar do jeito certo. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal focado em conteúdos para concursos na área da saúde. Então, se você se interessa por esse tema e está estudando para alguma prova, se inscreve aqui no canal. Mas antes de irmos direto para a Lei 11.350, deixa só eu comentar sobre outra lei, a Lei 10.507 de 2002. E o ponto importante sobre ela é que é essa lei que institui o cargo de agente comunitário da saúde, né? Ela raramente cai em prova e quando cai é perguntando basicamente isso que eu acabei de falar, né? O que significa, o que traz essa lei de novo, que é estabelecer o cargo de agente comunitário da saúde. Então, vale a pena só você guardar o número dessa lei para caso ela apareça na sua prova e você saber qual é a que ela instituiu, né? O cargo de ACS. E justamente por isso, não vale a pena gravar um vídeo extra falando sobre essa lei, por isso eu estou aqui trazendo só como um bônus essa dica sobre essa lei para complementar o seu estudo, só faz uma nota aí que já te ajuda. Depois da Lei 10.507 de 2002, que foi a lei que instituiu o cargo de ACS, tivemos em 2006 a Lei 11.350, e é essa sim a lei mais importante de todas e justamente, né, o assunto dessa aula. E a primeira coisa que você precisa saber para começar a estudar a Lei 11.350 é que ela passou por algumas alterações, né, como por exemplo a Lei 13.595 de 2018 e a Lei 13.708, assim como outras, né? E não liga para esses números, né? Se é a primeira vez que você está estudando leis, né, pode parecer um pouco confuso, mas na verdade é bem simples. A lei principal é justamente a Lei 11.350. Essa é a lei base. Só que se for necessário, por exemplo, fazer alguma alteração nessa lei, isso é feito por meio de outra lei, que vai ter um número próprio. Mas isso você não precisa, na maioria das vezes, né? Não precisa saber o número dessa alteração. Você só precisa saber o número da lei original e saber o que foi alterado nela, né? Por isso, quando você vai estudar, é bom você pegar a lei, uma versão da lei atualizada. Por exemplo, se você está pegando algum material na internet ou de algum livro, pode ser que essa lei esteja muito desatualizada sem as alterações. Mas se você usa o site, né, do governo, vai lá na internet direitinho, ela já vai vir com todas as alterações e quando você vê lá, né, ele vem escrito que essa parte foi alterada pela lei tal e diz o número e a versão lá que você pode observar, né, o que foi alterado. Só que você utilizando só a lei original, né, você já vai ter todas as alterações que foi feito nas outras leis. E outra coisa que você precisa se atentar é que se você for olhar diretamente lá na lei de atualização, né, por exemplo, a lei 13.595 de 2018, que eu citei anteriormente, essa é uma lei que atualiza a lei 11.350. Você vai ver que diversos pontos, assim como o artigo 2º, né, ou o artigo 4º, que não tem nada escrito e somente vários pontinhos. Muitas pessoas pensam que isso quer dizer que ele foi excluído, mas não, né? Quando ele for desconsiderado, ele fica dessa forma assim, como um veto, que quer dizer que a alteração foi negada pela Câmara. Então, o que vale é o texto original, ou ainda pode aparecer como uma atualização, como esse traço aqui, no texto original e com alteração logo depois dizendo o que foi mudado. Esses pontinhos só querem dizer que o artigo original não sofreu alteração, ou seja, o que está em vigor é o que está na Lei 11.350, que é a lei de base, né? Isso não quer dizer que esse artigo foi anulado, só que não foi alterado. Então, agora que você já aprendeu a estudar uma lei, né? Vamos começar a estudar de fato a Lei 11.350. O artigo 2º vai falar sobre os profissionais ACS e ACE que se enquadram dentro do sistema de saúde.
Ele diz que as atividades, tanto do agente comunitário de saúde quanto do agente de combate a endemias, né, se dão exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. E a execução das atividades, dessas atividades, né, são responsabilidade dos entes federativos, né, dos entes federados. Logo, a função de ACS e ACE está ligada exclusivamente ao serviço de saúde público e não está relacionado ao serviço complementar de saúde, ou seja, não estão relacionados ao setor privado. E essas palavras de certeza, exclusivamente, apenas, somente, ou negativas também, né, como por exemplo, de forma alguma, ou em nenhuma possibilidade, todas essas palavras, né, quando aparecem em um texto de lei, elas são muito importantes, porque diz uma exclusividade ali que acontece só naquele momento. E esses pontos, assim, são muito importantes que você está estudando para uma prova, porque é muito comum cobrarem justamente isso, né? Colocando essa parte de exclusivamente onde não existe, ou tirando alguma coisa, né? Algum caso que é exclusivamente quando isso acontece. Aí ela bota ali uma outra opção, que pode acontecer outra coisa também, aí funciona assim. Então, sempre que você vê na lei essas palavras, sempre circula ou faz uma nota especial, né? Porque geralmente é isso que cai na prova. E no primeiro parágrafo desse mesmo artigo, temos outro ponto muito importante para você fazer uma anotação, que é a obrigatoriedade de ter um agente comunitário de saúde dentro da estratégia de saúde da família e de combate às endemias dentro da estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Então, como eu disse anteriormente, né, sempre que você vê essas palavras, assim como agora, a obrigatoriedade já grifa que é muito importante. Então, segundo esse parágrafo, é obrigatório que, dentro da estratégia de saúde da família, que é um modelo de atenção básica de referência para todo o território nacional, é obrigatório ter agente comunitário de saúde. Então, tanto o ACS quanto o ACE são profissionais do Sistema Único de Saúde e são sim considerados profissionais de saúde. Mas isso é óbvio, você pode estar pensando, né? Mas na verdade não é. Isso foi uma grande conquista da categoria. Isso só foi afirmado pelo artigo 2º através da atualização da Lei 14.536 em 2023, ou seja, somente no ano passado, algo bem recente, né, que passou a ser na lei descrito que esses profissionais são considerados profissionais da área da saúde. E o que o ACS vai fazer dentro da unidade? Bom, segundo o artigo 3º, o ACS tem atribuições voltadas para a prevenção de doenças e de promoção da saúde. Então você já anota isso, que é um ponto-chave desse artigo, que são as atribuições do ACS, que são relacionadas à prevenção de doenças e de promoção de saúde. Então todas as atribuições que vão aparecer nesse artigo vão ser voltadas para essas finalidades, né, para a prevenção de doenças e promoção da saúde. E essa é uma parte muito importante para a prova de ACS. Agora, se você está estudando para a prova de ACE, essa parte é um pouco menos importante para você. Então, dá para você relaxar agora, só ir ouvindo, aprender alguns conceitos que eu vou falar aqui, mas as atribuições do ACE vêm no próximo artigo. Então, agora você não precisa fazer tantas anotações, só ir ouvir direito, só ouvir de boa, né? Bom, e como o ACS vai prevenir doenças e promover a saúde? Então, vai ser a partir dos referenciais da educação popular em saúde, através de atividades individuais, né, atuando como uma pessoa só na casa das pessoas, ou de forma coletiva em ações comunitárias, de acordo com as diretrizes do SUS. Então, o objetivo do ACS, ou seja, o porquê de termos incluído o agente comunitário de saúde dentro das atividades realizadas do SUS, é para que ele consiga ampliar o acesso da comunidade onde ele habita, né, às ações de saúde, de promoção de saúde e também de cidadania. Então, como o ACS é um morador ali da comunidade, né, ele consegue identificar melhor as necessidades e as demandas daquela região onde ele está morando e funciona como uma ponte ligando a comunidade e a unidade de saúde, ampliando então o acesso às ações de saúde dentro da comunidade onde ele mora. Esse é justamente o objetivo do ACS. E isso é extremamente importante de você anotar, né?
E como ele é um morador, ele conhece os saberes e as crenças daquela comunidade e ele pode atuar melhor, ele reconhecendo e respeitando esses saberes, mas adaptando, né, e incluindo os conhecimentos científicos de saúde àquela comunidade. Essa parte de atribuições do agente comunitário de saúde você também vai encontrar no Programa Nacional de Atenção Básica, o PNAB, que foi assunto de um vídeo passado aqui no canal. Então, depois de terminar esse vídeo aqui, você pode passar nesse outro vídeo, e aí você também vai te ajudar ali na sua preparação para o seu concurso, porque algumas coisas são complementares e outras coisas são um pouco diferentes. Então, você acaba precisando estudar as duas leis, né? Tanto essa lei daqui quanto a lei do PNAB. Mas continuando, aqui no segundo e no terceiro parágrafo desse mesmo artigo, ele diz algumas das ações comuns e que são atribuições do agente comunitário de saúde. Então, segundo a Lei 11.350, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde dentro da estratégia de saúde da família a realização de visitas domiciliares rotineiras de casa em casa, com a finalidade de buscar pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, também de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e encaminhar essas pessoas, né, para a unidade de saúde de referência. Então, esse artigo diz a importância da visita domiciliar dentro das funções do ACS. O profissional, durante a sua visita, ele vai observar ali, então, se alguém está apresentando sinais de estar doente e encaminhar essa pessoa para a unidade de saúde. Por isso, dentro dos conteúdos que a prova vai te cobrar, né, tá ali diversas doenças também, porque você, o profissional, precisa identificar, né, saber minimamente ali identificar alguns sintomas de importância, né, para ver se essa pessoa precisa de cuidados. E todos esses conteúdos, né, para o seu estudo, você também vai encontrar aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e assistir os outros vídeos aqui dessa série para complementar a sua preparação. Mas continuando, as atribuições do ACS, segundo a Lei 11.350, também incluem a utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e socioculturais. Durante as visitas domiciliares, né, isso seriam os formulários ou as planilhas, onde o profissional vai preencher com os dados de cada pessoa e no conjunto com esses dados de toda a comunidade, você acaba tendo uma relação de várias características daquela comunidade. Isso serve muito bem para você planejar melhores as ações frente às demandas que essa região tem, né? Aí você consegue fazer atividades e ações de saúde que são muito mais específicas para as pessoas, para aquelas pessoas da comunidade, né? O que as pessoas estão ali precisando, e aí você já sabe através desses dados. E essas visitas devem ser feitas a todas as pessoas da comunidade. Só que existem alguns grupos de pessoas que, segundo a lei, merecem destaque e são um alvo de atenção dos ACS. E esse é justamente um ponto aqui cobrado também nas provas, por isso dá atenção a esse tópico. O primeiro grupo é referente à gestante e à criança. É importante a atenção a CS durante a gestante, durante o período do pré-natal e no puerpério, né, durante o período da lactação exclusiva, que são os primeiros 6 meses após o parto. Depois, quanto à criança, né, é importante a verificação do estado vacinal e da evolução ali do peso, da altura da criança, para verificar se ela está dentro do crescimento ideal. E quanto ao adolescente, o ACS deve identificar as necessidades dele e motivar a sua participação nas ações de educação em saúde. Seguindo, nós temos também as pessoas idosas. O ACS deve desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de quedas e acidentes domésticos, motivar a participação dos idosos em atividades físicas e coletivas também. E além desse, a gente tem alguns grupos isolados, como as pessoas em sofrimento psíquico, pessoas em dependência de tabaco, álcool e outras drogas, pessoas com alterações na cavidade bucal, por exemplo. O ACS ele também deve realizar ações de promoção de saúde dos grupos homossexuais e transexuais para a prevenção de doenças. Também é função do ACS identificar e acompanhar famílias em situação de risco,
grupos de maior vulnerabilidade social e realizar ações de promoção de saúde e prevenção de doença através da educação em saúde, assim como acompanhar o estado vacinal dessas pessoas e verificar se elas entram em critérios e se estão inscritas em programas sociais de parcerias com os centros de referência e assistência social. E caso esse ACS esteja acompanhado com algum profissional de nível superior, ele pode realizar algumas atividades extras. Agora, um ponto de atenção. A PNAB diz que essa é a única exigência, né? Ele só precisa estar acompanhado de um profissional de nível superior. Só que aqui na Lei 11.350 existe uma segunda exigência. Ele precisa também ter um nível técnico incompleto para realizar essas ações extras, né? E essas ações extras são aferir a pressão arterial, medir glicemia, aferir a temperatura da pessoa, né? Aferir as medidas antropométricas da pessoa e auxiliar na administração de medicamentos em pacientes em vulnerabilidade. E caso necessário, o ACS também pode acompanhar essa pessoa para a unidade de saúde de referência. Dentro do PNAB existem algumas atribuições extras a mais que eu não vou falar aqui porque não para não te confundir, né? Então, quando você estiver fazendo a prova, é importante você prestar atenção no comando da questão, se ela está utilizando como referência a Lei 11.350 ou a PNAB, né? Porque aí vai ter essa alteração e depois você completa o seu estudo lá utilizando a PNAB, né? Mas para não confundir uma coisa com a outra, aqui na Lei 11.350, essas são as únicas atividades extras do ACS. E lembrando que o agente comunitário de saúde não está sozinho, né? Ele vai estar ali trabalhando em uma equipe e ele possui algumas ações que são compartilhadas com esses outros membros, ou seja, são ações comuns a todos os membros da equipe. E são elas a participação do planejamento e do mapeamento institucional, social e demográfico. Esse mapeamento, né, se trata de identificar as famílias da região e coletar os dados sobre elas. E falando sobre esses dados, a segunda atribuição é ajudar na consolidação e na análise desses dados obtidos através das visitas domiciliares, porque esses dados precisam ser agrupados, né, em conjuntos de valores para daí então ajudar nas estratégias que vão ser formadas ali de saúde em relação à comunidade. E esses dados, eles não são para ficar ali guardados a sete chaves dentro da unidade, né? Na verdade, a unidade e o ACS em conjunto a ela, né, devem realizar ações para que a comunidade tome conhecimento desses dados. Lógico que não é para dar dados de algum indivíduo especificamente, né, até porque esses dados são sigilosos, mas, por exemplo, saber quantas as crianças não estão sendo vacinadas adequadamente e que isso precisa ser reforçado ali na comunidade, né? E dados assim, né, para que vão auxiliar a comunidade a entender a sua vulnerabilidade e as ações que precisam ser realizadas ali para melhorar a saúde coletiva daquela região. E isso precisa ser feito através de ações e algumas determinadas doenças, por exemplo, né, prevalentes ali na comunidade, podem exigir ações permanentes da equipe que vão sempre para precisar sendo acompanhadas e revistas com o tempo. Então, o ACS precisa não só realizar essas ações, mas ele também participa da elaboração e da reprogramação também dessas atividades, assim como de todas as ações ali da unidade de saúde da ACS, também vai participar do planejamento, desenvolvimento e da avaliação das atividades que foram realizadas. E como o ACS é aquela ponte tão importante entre a comunidade e a unidade de saúde, é lógico que ele também deve, em conjunto ali com toda a equipe, lembrando que a gente está falando aqui nessa parte de ações comuns a todos os membros da equipe, o ACS também deve estimular a participação da população nessas ações de saúde e também no planejamento delas e na avaliação dessas ações. Lembrando que uma das características do SUS, né, é justamente a participação social e que ela é muito importante para a avaliação e para o aprimoramento das atividades de saúde.
Seguindo agora para o artigo 4, né? Porque isso foi tudo, foi só o artigo 3. Ele é bastante denso. Mas se você só for fazer a prova para agente comunitário, agora é a sua hora de dar uma relaxada. Enquanto você vai fazer a prova do ACE, aí você já volta a pegar a sua caneta, porque agora a gente vai falar sobre as atribuições do agente de combate às endemias, né? O ACE. E o artigo 4º começa similar ao do ACS, né? Ele diz que o agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício da atividade de vigilância, prevenção e controle de doenças, assim como a promoção da saúde, e essas ações devem ser desenvolvidas em conforme com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado, né? Então, o foco do ACE vai ser realizar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. E que ações vão ser essas? Segundo o primeiro parágrafo desse mesmo artigo, são consideradas atividades típicas do ACE o desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravo à saúde, assim como a realização de ações que vão prevenir diretamente essas doenças e interação, ou seja, em conjunto com o agente comunitário da saúde e a equipe de atenção básica da região. O ACE também deve identificar casos suspeitos de doenças e agravo à saúde e encaminhar esses indivíduos, quando necessário, para unidades de saúde de referência e também comunicar à autoridade sanitária responsável, caso seja necessário ali. É função do ACE realizar a divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos de agentes transmissores de doenças e sobre as medidas de prevenção que precisam ser tomadas para cada agente. Também realizar atividades de campo para pesquisa entomológica, né, que são pesquisas relacionadas a insetos, também, por exemplo, pesquisas relacionadas ao mosquito da dengue, e também pesquisa malacológica, né, que são pesquisas relacionadas a moluscos, pois eles são reservatórios de alguns parasitas que podem infectar as pessoas dali da comunidade. O ACL também deve atuar no cadastramento e na atualização de base de imóveis ali para o planejamento e definição das estratégias que precisam ser tomadas para a prevenção e controle de doenças. Lembrando que o ACE, né, também vai precisar visitar as famílias para exercer essas suas atividades, e ele precisa ter esse registro dos imóveis da região, né, tanto dos habitados quanto também os que não estão sendo habitados, porque ele também podem conter, né, focos ali de doenças. E quando identificado algum foco de doença, né, cabe ao ACE executar as ações de prevenção e de controle de doenças através de técnicas de controle químico e biológico, manejo do ambiente e outras técnicas para controlar esses vetores de doenças. E além de executar as medidas que já estão prevalecidas ali certas, né, o ACE também pode executar ações de campos em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças, ou seja, ele pode atuar em pesquisas, né, para o desenvolvimento de novas técnicas. E esses resultados, assim como de todas as ações, devem ser registrados de acordo com as normas vigentes do SUS, assim como deve ser cadastradas qualquer situação que possa interferir com o curso de doenças de importância epidemiológica, né, relacionada aos fatores ambientais ali da região. Lembrando que o registro é uma etapa muito importante de todos esses processos, né, e é comumente esquecida. Na hora de memorizar, na hora de estar estudando ali, a gente lembra de todas as ações e acaba esquecendo o registro, que é tão importante quanto as ações em si, né? E como vemos em diversas campanhas de mobilização social, sendo a mais comum voltada contra a dengue, né? Mas a gente também tem outras. Mas a mais famosa, né, tá falando do cuidado com a água parada. Colocar areia no potinho, deixar os baldes virados de cabeça para baixo. Isso tanto faz parte das ações do ACE, que é realizar a mobilização da comunidade para desenvolver essas medidas simples ali de manejo ambiental e outras formas também de intervenção quanto ao ambiente para o controle de vetores, né?
como no caso aqui, os mosquitos. Essas são atividades do ACE, né? Fazer esse desenvolvimento, essa promoção das mobilizações sociais. Assim como o ACS tinha algumas ações especiais que podem ser executadas caso ele esteja junto com um profissional de nível superior, né, assistindo ele ali do lado, o ACE também tem algumas atividades que ele pode participar caso ele esteja assistido, ou seja, tem algum profissional de nível superior ali próximo dele acompanhando o que ele está fazendo. São elas atuar no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra a zoonose, de relevância ali para a saúde pública, normatizada segundo o Ministério da Saúde, bem como a notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente ali associados a essas vacinações. Atuar na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais para seu acompanhamento ali para os laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública ali daquela região ou do município. Na necrópsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública e auxiliar na coleta e no acompanhamento de amostras laboratoriais ou pelo meio de outros procedimentos pertinentes. Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública, e ele também pode atuar no planejamento, desenvolvimento e de ações de controle de populações de animais com vista ao controle e a propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública em caráter excepcional. E o que seria isso, né? São aquelas ações quando algum animal está se propagando muito em uma determinada zona e isso precisa ser controlado, né? E como envolve mexer com o equilíbrio de animais, é necessário também a supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde. Lembrando que todas essas 5 atuações extras só podem ser realizadas pelo ACE quando ele estiver sendo assistido por um profissional de saúde de nível superior, ou seja, ele está realizando, mas tem algum veterinário ali especializado com ele, dizendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Ou como deve ser realizada aquela ação. Então é uma prova, né? É muito comum colocar essas ações e dizer que o ACE não pode de forma alguma realizar, sendo que ele pode fazer sim, né? Se estiver sendo assistido, ou colocar como sendo uma função padrão do ACE, sendo que ele não pode fazer se estiver sozinho, né? Logo, dá atenção a esses pontos que costumam cair bastante. E o quarto artigo dessa lei, além de falar sobre as atribuições exclusivas do ACE, também diz sobre algumas atribuições comuns do ACS e do ACE. Então o ACS, agora que estava relaxando até agora, né, pode voltar a pegar a sua caneta e voltar com as anotações, porque aqui volta a falar do ACS. Então que o ACS e o ACE deverão realizar atividades de formas integradas, ou seja, ali em conjunto, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da educação popular e saúde dentro de uma área geográfica de atuação. Isso deve ser feito especialmente em algumas situações específicas. Seriam elas na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção à saúde, né, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetoriais e agravos, né, causados ali por animais peçonhentos. Essa já era uma atribuição normal do ACE, inclusive o texto ali é bem parecido, né, o que aparece lá nas atribuições do ACE, o que está trazendo aqui. Só que em algumas situações especiais, o ACS também pode atuar ali em conjunto do ACE para prevenir essas doenças, né? Por exemplo, se está tendo uma disseminação descontrolada ou não tem profissional ACE o suficiente ali para controlar aquela situação, o ACS pode trabalhar em conjunto do ACE para auxiliar ali e proteger a população, promovendo a saúde. Também pode ajudar no planejamento, na programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde
de forma articulada com a equipe de saúde da família, na identificação e no acompanhamento para unidades de saúde de referência em situações ali relacionadas a fatores ambientais que interfiram no curso de doenças ou têm importância epidemiológica ali. Na realização de campanhas ou de multirões para combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Então são ações, né, onde por conta de algum fator externo ou algum evento natural, algo se agravou e o ACE pode precisar da ajuda quantitativa ali, no número de pessoas para lidar ali com a situação e continuar protegendo a comunidade. Esses são os momentos, né, que pode se recorrer ao ACS e ele vai lá atuar em conjunto para prevenir doenças e promover a saúde, né? Porque no fim, os dois profissionais possuem essa mesma finalidade, né? Que é a promover a saúde e prevenir doenças. Só que, obviamente, né, esse é um trabalho que traz o bem para o outro, mas ninguém deve colocar a própria segurança em risco, né? Por isso, a terceira parte desse mesmo artigo diz que deverão ser observadas ações de segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a realização dos exames de saúde ocupacionais na execução de atividades dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, para assegurar a segurança dos profissionais de saúde que vão estar fazendo ali essas ações. Então, o artigo 3 e o artigo 4 estavam falando sobre as atribuições do agente comunitário de saúde e do agente comunitário de combate a endemias, respectivamente, né? Agora, o artigo 5 ele vai falar sobre a formação desses dois profissionais. Ele diz que o Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de promoção de saúde, a que se referem aos artigos anteriores que a gente já conversou, né? E estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos, observando as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, resumindo, ele diz que o Ministério da Saúde vai regulamentar as atividades desses dois profissionais e estabelecer como deverá ser esses cursos, né, observando as orientações curriculares feitas pelo Conselho Nacional de Educação. E o primeiro parágrafo desse artigo diz que esses cursos vão utilizar as referências da educação popular em saúde e serão oferecidos ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate a endemias nas modalidades presencial ou semipresencial durante jornadas de trabalho. E isso é importante, né? Porque não vai ser um curso de formação longo como era anteriormente, né? Agora vai ser feito durante a atuação e já vai contar como jornada de trabalho. Ou seja, o profissional já vai estar recebendo o seu salário, né? O que para a prova acaba não sendo importante, mas para a sua prática profissional, com certeza, né? Porque você vai querer receber o seu salário, né, logo que você começar a trabalhar. E vai ser só esse curso de formação e pronto? Não, a cada 2 anos, tanto o ACS quanto o ACE deverão frequentar cursos de aperfeiçoamento e esses deverão ser organizados e financiados de modo tripartite. E o que significa isso de tripartite? É que vão ser financiados pelas 3 esferas de governo, né? Pela União, pelos estados e também pelo Distrito Federal e pelos municípios. E os cursos técnicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias poderão ser ministrados na modalidade também presencial, né? Mas também podem conter aulas online. Então também podem ser semipresenciais e devem seguir também as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. E agora também vem 2 artigos bem importantes, né? Que é o artigo 6º e o artigo 7º, falando dos requisitos para uma pessoa poder trabalhar como ACS e ACE, né? Isso também é bem importante para a sua prova, porque cai na prova também, né? Falando sobre o que precisa para a pessoa poder exercer a função. Mas também é importante para você saber se você realmente pode assumir esse cargo, né? Porque pode ser que você não tenha algum desses requisitos e você acaba passando muito tempo ali
estudando para uma prova que caso você passa, você também não vai conseguir assumir a sua vaga, né. Por isso é importante você dar atenção a esses requisitos e ver se você tem todos os requisitos para isso. Então vamos para os requisitos necessários para o agente comunitário de saúde poder exercer as suas atividades. A primeira necessidade é residir na área de comunidade em que ele vai atuar, né, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público que ele está ali prestando. Como vimos, as atividades do ACS são relacionadas a ele ser um membro ali da comunidade em que ele vai trabalhar. Por isso existe essa obrigatoriedade. E ele precisa continuar morando na área para exercer a sua atuação. Seria no parágrafo segundo desse artigo, né? É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica em que ele mora, né? E só existe uma forma na lei, né, que o ACS pode se mudar e não perder o seu concurso, ou seja, ele pode se mudar e continuar trabalhando naquela região, que é comprando uma casa. Segundo a lei, o ACS que adquirir uma casa fora da sua área geográfica, onde ele está trabalhando ali, né, ele pode continuar vinculado àquela mesma equipe de saúde que ele já trabalhava, porém, ele também pode ser remanejado por uma equipe da área que é onde ele comprou a casa, né, dependendo da necessidade da nova região, dependendo da necessidade de onde a região ele está trabalhando agora, né, mas de forma alguma ele vai perder o concurso, né, ele vai poder continuar trabalhando normalmente. Só pode modificar, ele pode ir para uma nova região onde ele já comprou a casa, né, ou ele pode continuar onde ele morava anteriormente, mas isso só funciona se ele comprar uma casa, né, se ele estiver alugando, não serve, né, ele não pode continuar trabalhando. E quem define essa área geográfica? Bom, é o ente federativo responsável pela execução do programa de saúde em que o ACS faz parte. Normalmente é o município que vai fazer essa divisão geográfica. E o que deve ser levado em consideração para fazer essa definição de área geográfica? Bom, o ente federativo ele deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que vão ser as definições de territorialização do PNAB, né, que vão ser considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas rurais e urbanas, flexibilizar o número de famílias e indivíduos a serem acompanhados, né, de acordo com as suas condições de acessibilidade local e vulnerabilidade da comunidade assistida. E essa área ela pode ser alterada caso, por algum motivo, né, tiver algum risco para a integridade física do ACS e para a sua família. Então o ACS ele não é obrigado a entrar em uma região de altíssimo risco porque aquela é a região de trabalho dele, né? Podem ser alteradas, né, se alguma parte da região ali de saúde está tendo um altíssimo risco por alguma violência, por algum evento natural, né? Aquela parte ele pode ficar sendo retirada por um momento ou para sempre, né? E aquele ACS acaba não precisando ir naquela região para assegurar a segurança dele, né? Depois eu vou montar uma aula sobre territorialização, porque esse tema é bem importante também. Mas a ideia aqui, né, é montar uma região que seja coesa, ou seja, que todas as famílias que moram naquela região ali tenham uma realidade muito próxima, o mais próxima possível, e que não tenha uma região, por exemplo, com pessoas muito ricas e ao mesmo tempo pessoas com grande vulnerabilidade, porque aí as ações de saúde ficam meio difíceis de ser feitas, né? A ideia é que toda a população daquele território seja muito similar, né, o mais similar possível. Lógico que não é impossível que todo mundo seja similar, né, mas a ideia é que seja o mais coesa possível. E para exercer atividades dele, o ACS precisa concluir com êxito o curso de formação inicial, que possui uma carga horária mínima de 40 horas. O profissional precisa ter concluído o ensino médio para assumir a sua vaga, porém, existe um caráter especial aqui, né? O primeiro parágrafo desse item diz que, caso não haja nenhum outro candidato inscrito no concurso que possui ensino médio completo, um candidato com ensino fundamental pode assumir o concurso e ser contratado
porém ele precisa concluir o ensino médio no máximo em 3 anos seguidos. Essa regra especial existe porque, infelizmente, ainda temos no Brasil regiões que a população não tem acesso à educação e as pessoas não conseguiram concluir o ensino médio. Mas cuidado, né? Que caso você esteja em algum grande centro e não concluiu o ensino médio e está pensando fazer o concurso, pensando em utilizar essa brecha para o seu concurso, isso dificilmente vai se aplicar para você, né? Porque provavelmente existem outras pessoas na sua comunidade que também vão fazer essa prova e já possuem ensino médio, né? E como eu disse, caso existam outras pessoas que fizeram o ensino médio, mesmo que você tire notas muito mais altas que essas pessoas, você não vai poder assumir a vaga e quem vai assumir vão ser as pessoas que tiraram notas mais baixas que você, mas que possuem o ensino médio completo. Então, o meu conselho é: tente completar o ensino médio, né? Existem programas de ensino médio público que são mais rápidos ali de se completar, você completa em menos de um ano, ou tente estudar em casa pela prova do Enseja, que é uma prova que dá certificação no ensino médio. Existem vários preparatórios online até gratuitos para essa prova. Então tenta ver isso primeiro, caso seja o seu caso, não tente utilizar essa brecha aqui. Caso você utilize, mora em uma região e tenha outras pessoas ali que já têm o ensino médio completo, porque você vai acabar ficando para trás. Agora que já falamos sobre os requisitos para o agente comunitário da saúde, né, vamos falar sobre os requisitos para agente de combate a endemias. Ele primeiro também precisa completar um curso de formação inicial, que também vai ser de 40 horas, e precisa ter feito previamente, assim como o ACS, ter feito o ensino médio completo, né? Anteriormente, ele só precisava ter o ensino fundamental completo, mas isso mudou em 2018 pela Lei 13.595. Agora ele também é necessário, assim como o ACS, né, também precisa ter o ensino completo, o ensino médio completo. Mas também tem a mesma condição que o ACS tem, né? Caso não tenha nenhum outro candidato inscrito na prova com o ensino médio completo, o candidato pode ser aprovado e contratado com o ensino fundamental completo, ele só vai ter 3 anos para completar o ensino médio, né? Após assumir o concurso, né? E a minha recomendação é a mesma lá para o CS, né? Se você tem em mente fazer esse concurso daqui a algum tempo, corre atrás de fazer o Enseja, faça o concurso já com o certificado do ensino médio para você fazer com garantia que você vai poder assumir a vaga caso passe no concurso. E compete ao ente federativo responsável pela atividade do ACE, como eu disse, né, normalmente o município que vai fazer isso, definir o número de imóveis que vão ser fiscalizados pelo agente, né? Sendo necessário seguir o parâmetro do Ministério da Saúde para isso. Além disso, o ente federativo também precisa garantir condições adequadas de trabalho para esse profissional, né? Levar em consideração a geografia, a demografia da região, para distinguir também as zonas rurais e urbanas, flexibilizar também o número de imóveis que vão ser fiscalizados ali pelo agente, de acordo com as condições de acessibilidade do local. Quanto à admissão, tanto o ACS quanto o ACE são admitidos no regime de CLT, ou seja, eles possuem carteira assinada e trabalham para o município. Porém, os municípios que quiserem, né, são livres também para fazer a contratação de outra forma, né? Por exemplo, eles podem sim transformar esse funcionário em funcionário público ali do município também. Não há problema fazer isso, mas o regime normal seria o CLT. A contratação desse funcionário deve ser feita por meio de concurso público, com ou sem análise de título, e o salário de ambas as classes profissionais é atualmente de R$ 1.550 e deve sofrer reajuste anual sempre em 1º de janeiro a partir de 2022, podendo ainda ter um adicional de insalubridade sobre esse valor, né? Isso não aparece em nenhuma prova, porém é algo importante para você saber quando você vai receber, quanto você deve ter um aumento, até para você correr atrás dos seus direitos, caso seja necessário.
E isso foi fruto de uma grande luta da classe profissional que conseguiu aprovar um piso salarial nacional para toda a classe, né? Esse cálculo salarial é baseado na jornada de trabalho de 40 horas e, infelizmente, a gente ainda tem carga horárias reduzidas que não existem uma fixação de piso, né? Por exemplo, se você for trabalhar 30 horas, não vai ter um piso referente às 30 horas, somente relacionado às 40 horas. E com isso a gente finaliza aqui nossa aula. Foi uma aula imensamente grande. Eu acho que é a aula mais grande, maior aqui do canal, né? Mas é um tema extremamente importante para o seu concurso. Então vale bastante a pena a gente se dedicar aqui, né, nessa aula e estudar bastante. Você pode reassistir ela depois para pegar ali os pontos mais importantes, onde você ficou alguma dúvida, né? Até depois, o próximo vídeo, provavelmente os próximos vídeos vão ser referentes às questões dessa lei, então vale a pena você ir lá na questão e depois voltar aqui para a aula para verificar, né, se você entendeu realmente. Então, segue aqui na playlist para a próxima aula. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.